Olá pessoal, vamos começar a falar numa sequência de vídeos aqui, até quando eu senti que não há mais conteúdo, assim, no sentido de não expor tudo, mas pelo menos trazer os títulos mais importantes do tema, que é uma grande amiga nossa, grande parceira, essencial, fundamental, a escola. Segundo dados internacionais, no nosso país, não vamos ficar comparando com outros países, que é outra cultura, outra estrutura, outra história, né? Outra forma de vida. Mas em nosso país é a principal reclamação das famílias com relação ao autismo. Nós temos problemas com relação a tratamento, né? As formas de tratamento, as nuances de cada indivíduo durante os atendimentos. Mas isso é outra coisa. Hoje a gente vai falar de escola, né? E é importante, assim, ficar exposto que a escola não é inimiga. Ainda que a gente veja que a defasagem ela é social, ela é de todo mundo, ela é minha e é sua. Sua dentro da escola e sua fora da escola. Seja você uma pessoa que está na escola ou não. Você está no supermercado, é um motorista, você trabalha no restaurante, você é pai, você é mãe, é de todos, né? Nós temos um despreparo para o autismo. Ele não está entre as prioridades de nossa sociedade de compreender, né? Nossa sociedade não está no compreender. Um pacote de fralda lá atrás, eu estou vendo agora, escondido devido ao desfraude. Isso é um tema para outro vídeo. Mas primeiro, gente, vamos chegar a quem trabalha na escola falando sobre o autismo. Quero começar a coisa bem zerada para ficar bem lógico. Vamos falar. O que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, em que o processamento das coisas é diferente. Então, a comunicação, seja receptiva ou expressiva, ela é prejudicada. Às vezes a pessoa ela é vocal, mas não é verbal. O comportamento, os comportamentos, eles às vezes destoam do que você esperaria de uma pessoa daquela idade. Então, por isso que é o transtorno do espectro autista. Ele veja a amplitude. Eles às vezes se parecem. Às vezes ele é muito agitado, às vezes ele é muito quieto. E as pessoas costumam confundir a personalidade e o autismo, como se fossem duas coisas diferentes, né? Você pega a água e diz, é porque o hidrogênio dela é feio. O oxigênio é que é bonito. Mas aí não seria água. Aquele ser, aquele espírito é daquela forma. Aquele cérebro é daquela forma. Ele é um todo. E ele é autista. Ele pode ser hipotônico, sem muitas forças, com dificuldade no andar, dificuldade no mexer, dificuldade muscular como um todo, por questões proprioceptivas também. Ele pode ter dificuldades no olhar, no processamento do que ele vê, do que ele sente, do ambiente e a resposta que ele dá a esse ambiente. Quando você me cumprimenta, a resposta é um aceno de cabeça, a resposta é vocal, a resposta é um aceno de mão, a resposta é um riso, a resposta pode ser uma ironia com a boca, com o olho. Essas questões, né, muito amplas, no autismo, elas têm prejuízo. Há um prejuízo social para o autista. Ok? Por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento.
Essa questão, o neuro, né, que comanda todo o corpo. Todo o corpo. Todos os sentidos, né? Todo o equilíbrio. Então, metáforas, regras sociais implícitas que a criança vai aprendendo, de saber esperar, do tom de voz, né? Que às vezes a gente exige sem ensinar ela. Ela fala muito alto por causa da questão da prosódia. Ela fala muito alto, ela passa entre as pessoas. Aí alguém reclama: "Ei, menino, peça licença", né? Você se amostrando enquanto adulto. Eu eduquei meu filho e ele está fazendo isso. Você não ensinou a ele enquanto autista, né? Nós temos essa falha. Por isso que eu estou dizendo, a falha é de todo mundo, não é da escola. Porque eu vou falar, e alguém vai dizer, está criticando a escola. Eu estou criticando todo mundo, né? É uma necessidade mundial, nacional, municipal, etc. Então, a partir disso, né, continuando sobre o autismo, os interesses, geralmente, eles são repetitivos e restritos. Ele gosta de movimentos repetitivos, flapping, movimentos girar. Ele gosta da mesmice em si, no corpo e de objetos, porque mantém ele seguro. Não quer dizer que ele se regule. Tem vídeo aqui sobre regulação. Não quer, se ele está se regulando, se ele conseguisse se regular, ele não iria para a terapia, né? O psicólogo perderia sessões. Não é isso. Aqui diminui o estresse, mantém a segurança, tira um pouco da ansiedade. Essa questão dos movimentos repetitivos. E tem interesses restritos. Muitos interesses restritos. Então, ele precisa de previsibilidade de rotina. Por isso a segurança. Ele precisa de uma rotina. A gente mexe nessa rotina. Certo? A gente mexe. Para ele aprender. Tem até um... Eu não sei onde está aqui o papel. Tem onde ele gosta de se manter. A gente provoca para ele aprender. Aprender tudo. Regras sociais, questões na escola, questões em casa. E ele volta. Vai e volta. A gente trabalha isso. Então, mas ele precisa dessa previsão. Okay? Ele precisa de previsibilidade. Por isso, se mantém uma rotina. Para possibilitar nessa calmaria que você entre e ele aprenda. Você entra no sentido não só você entrar com comportamentos, mas na exposição às questões sensoriais que são levadas até ele. Quando eu saio de casa com ele, que ele sente uma nova temperatura, o vento, pessoas diferentes, sons diferentes, ele está sendo exposto. Alguma coisa está chegando até ele. Às vezes é hora de recuar um pouquinho, às vezes é hora de avançar, é para a esquerda e para a direita. Não há uma fórmula, mas nós temos um conjunto, né, de ciências que nos ajudam a trabalhar isso. Ok? Você tem que avisar tudo a ele. Né? Às vezes ele não tem uma comunicação receptiva, não compreende bem, complica um pouco mais, e você usa umas outras técnicas, que nesse caso também já complica um pouco mais para a escola. O processamento sensorial é outra coisa que também é afetada no autismo. As luzes, os sons, os cheiros, as texturas, a própria sensação corporal, que às vezes ele precisa de um pouco mais, às vezes precisa de um pouco menos. Tudo isso traz sobrecargas. Essas sobrecargas, às vezes a gente diz, tal comportamento apareceu do nada. Ele não necessariamente vai começar a se agitar. Sepa, tá acontecendo alguma coisa ali. Às vezes é silencioso. E parece que é do nada e eclode. Né? Então, essa questão das sensações de todos os sentidos, os 5 sentidos mais 2, que nós já explicamos aqui também, eles vão ser acionados. Então, quando chegamos na sala de aula, o que é que acontece?
Vamos pensar primeiro na exposição do conteúdo. A exposição ao ambiente. Um ambiente tem várias crianças. O ambiente, às vezes, é menor ou maior do que a sala de casa, é diferente. Mas lá você tem ventilador, o ar-condicionado, o vento é diferente, a posição da luz é diferente da de casa. Há mais vozes de crianças, a cadeira arrastando. A professor, às vezes o professor é substituído, né? Não tem PEI onde esse substituto vá se apoderar antes de adentrar na sala de aula. Aí acontece determinadas coisas. A criança nem olhou para o substituto e aconteceu isso. Mas ela nem percebeu que ele estava lá. Se ela tiver de costas, ela sabe. Então, tem todo o ambiente que vai mexer com o que eu acabei de falar, que é a questão do processamento sensorial. Há uma sobrecarga naquele momento. Nem sempre vai aparecer uma crise, mas ela está lá. O que é que acontece? Os conteúdos são expostos, exercícios são feitos, tudo é explicado, mas nem sempre a comunicação receptiva dele funciona, certo? Aí está o problema dele não ser verbal. Não ser verbal é a comunicação. Receptiva, eu compreendo o ambiente, ele pode me afetar, mas eu estou compreendendo. Ele pode me afetar, ele sempre afeta, né? Mas ele pode me afetar drasticamente e trazer sobrecarga. Eu não consigo disciplinar tudo. Aqui tá nublado, tá quente. Eu tô com um pouco de sede, apesar de ter bebido água, mas eu tô conseguindo administrar isso, né? Não estou perto de uma crise. Então, administrar isso às vezes traz uma sobrecarga. Então, o conteúdo é exposto. Voltemos para o conteúdo. O conteúdo é exposto. A criança, ela compreende, certo? Vamos colocar na melhor das hipóteses, ela compreende. Mas para expor do jeito que foi pedido que ela exponha, ela não consegue. Não só porque não é vocal. Ela pode ser vocal, mas às vezes não é verbal, que ela não consegue trazer o mesmo raciocínio que você espera. E nós achamos que é uma deficiência no ensino ou no teste, ou na criança que está com dificuldade de aprender, né? Às vezes o que se precisa é uma adaptação da forma como você pede a resposta do autista. Ok? Tema para depois. Nessas questões de sala de aula, tem regras que são implícitas. É a vez do outro, você tem que esperar. Às vezes as perguntas são abertas. Quem quer fazer? Você faz uma pergunta muito aberta. Ele precisa de uma coisa direcionada. Quem quer beber alguma coisa? O cara com sede lá, calado. Se você tivesse perguntado que queria água, ok? Quem quer beber alguma coisa? Quem? Quem é quem? Isso fica muito subjetivo, né? Mais uma sobrecarga. Então, as questões precisam ser bem concretas em sala de aula. Precisam ser sempre avisadas. Precisam ser constantemente mantidas. Né? A gente vai falar sobre pistas visuais. O autista precisa de coisas em que, quanto mais concreto for, né? Você vai comprar um livro. A gente vai comprar um livro. Eu mostro um livro. Vai comprar um livro para você desenhar. Você gosta de desenhar? Ele vai comprar um livro. Quase igual. Não é esse livro, é outro livro. E uma bola para você. Porque se eu disser, a gente vai comprar um livro e uma bola, eu tenho que ter muita certeza de que ele sabe que isto
esse formato é uma bola, esse aqui é o livro, e eu estou falando das duas coisas ao mesmo tempo, e ele está processando enquanto está processando todo o ambiente. Né? Então, por isso que tem que ser mais concreto. Então, qualquer mudança tem que ser avisada anteriormente, avisada a família, para que a família prepare ele. Né? Hoje você vai ter um passeio na escola, não vai ficar na escola. Hoje o intervalo vai ser rápido, tem que ser rápido hoje. Ou teve um problema e você tem que preparar a criança que não vai ter. A escola vai estar fechada. Não é? Ensinar ela, faltou energia, você vai ligar as lâmpadas, faltou energia lá naquele bairro, desliga seu disjuntor, vai apertando nas lâmpadas, não liga a lâmpada, está sem energia. Aqui na escola, mostra a foto da escola, na escola, escuro também, não liga a lâmpada, sem energia, não pode ir para a escola. Todos os amigos vão ficar em casa, todos os colegas vão ficar em casa, amigos e amigas. Traga para o concreto o mais possível, ok? Porque a função da escola ela tem muito de instruir. O educar de forma primária, com relação a valores e tudo mais, é com a família. A escola complementa. A gente não pode jogar para a escola a responsabilidade de educar. Temos que ter essa integração com a escola. Porque a escola está com sobrecarga. Estamos falando aqui do que precisa, do que acontece, do que tem sido feito, mas nós precisamos compreender todas essas dificuldades. Então, as reações, às vezes, diante dessa falta de aviso, de rotina, né, das questões sensoriais, né, que precisam, às vezes, ser ajustadas, elas vêm com tristeza, com choro, com agressão, né, a forma agressiva, que as pessoas às vezes costumam confundir com uma coisa do comportamento e a personalidade. Aquele comportamento aparece nem sempre porque a personalidade está... Porque uma parte dele é violenta. Tem o autismo e tem a parte violenta dele. Que as pessoas confundem, por exemplo, o hipotônico ou o hiporresponsivo, que ele não responde muito ao ambiente, ele fica muito mais lá na dele, o olho mais caído, a boquinha lá aberta, fazendo lá aquela tarefinha. Diz que, ó, esse autista não me dá trabalho. Fico profundamente preocupada com esse autista, porque ele responde pouco ao ambiente. Aquele que responde, que às vezes nós queremos que a resposta seja sempre polida, é do típico. Se ele não fosse autista, né, ok, mas sendo autista, vão ter muitas nuances nessas respostas. Então, essas coisas vão aparecer. Ah, esse menino é muito triste, esse menino é muito agressivo, esse daqui é muito apático, esse é muito chorão. A insegurança traz isso. Entende, gente? Então, isso tem que ser lapidado, né? Isso tem que ser cuidado. Nós estamos trazendo primeiro essas questões que aparecem e a gente vai conversar sobre as possibilidades, né, do que pode ser feito aí. Trabalho em grupo tem que ser avisado, né? Mas antes de trabalhar em grupo, em casa e na escola, a criança tem que aprender a dividir. De fazer troca de turnos. Minha vez e sua vez, minha vez e sua vez. Agora não pode. Aprender a dividir coisas em casa, quando sai na rua, quando vai comer um biscoito, quando está bebendo água. Às vezes você não precisa, mas saiu em algum lugar, tem outra criança, perguntar primeiro, né, aos pais ou responsável, essa criança ele pode comer, né? Para ninguém perguntar, a pessoa pega um pirulito, ele pode, e coloca na cara da criança, perguntando se ele pode. Diz, não, ele é diabético e vai ter uma crise agora porque você mostrou antes de me perguntar, né? Então, pode. Posso oferecer? Pode. Fulano, fulana, dê um biscoito ao amigo? A amiga?
Se ele ainda precisa de elogios sociais, se ainda precisa de reforço, né? Você elogia, né? Com contundência. Se não precisa, você diz, muito bem, obrigado. Ok? Porque ele já está feliz com o fato de ter feito aquilo. Então, conhecimento, a cognição dele, às vezes não sabe demonstrar, né? Como eu disse aqui, como eu estava dizendo, ele não sabe demonstrar, isso tem que ser adaptado, mas vai ser um tema para a posteridade, né? Nesse momento fica aqui, né? O que é o autismo, as dificuldades iniciais em sala de aula, né? Com relação a como essa questão da comunicação, essa questão do processamento sensorial e os comportamentos que aparecem, que são diferentes, né? São tudo junto com a personalidade. Você ataca a personalidade pensando que ele é aquilo e não é, né? Somos um conjunto como um todo, né? E descobrimos que os professores estão sobrecarregados. A escola está sobrecarregada. O autismo chegou e, sepa, tem que incluir. Incluir não é matricular. É porque a briga existe no Brasil para conseguir matricular. Eu conheço crianças aqui no nosso município que em 2025 não foram para a escola porque não conseguiram. Ah, não, tem que ter. Tem que ter, mas nem todo mundo consegue. Sei lá se essa criança não teria se machucado bastante lá por causa do bullying, por causa do despreparo, porque incluir não é colocar lá e ela não adoecer, não piorar. E há um monte de coisas a serem feitas por todo mundo até lá, né? Até isso acontecer. Ok, gente? Então vamos nos ajudar nesse sentido. Até o próximo vídeo. Tudo de bom.